A mais nova polêmica envolvendo Jair Bolsonaro, por uma fala sua, agora foi pelo fato dele ter chamado o pseudo-educador Paulo Freire de energúmeno. Olha, senhores, chamar Paulo Freire de energúmeno não é um gesto descortês, não é uma agressão, é um elogio. Energúmeno para Paulo Freire é elogio. Esse cidadão é tido pela esquerda como patrono da educação. Mas que educação é essa? Que com as doutrinas que ele pregou, o Brasil só desandou. Além do mais, Paulo Freire é um amante, foi um amante da ditadura corrupta e sanguinária de Cuba, capitaneada pelo Fidel Castro e Che Guevara. Che Guevara esse que era exterminador de gays, de negros, perseguia os evangélicos, perseguia os católicos, exterminou centenas e centenas de pessoas que ele julgava ser adversária num famoso paredão. E esse crápula, Che Guevara, terrorista sanguinário, era tido pelo Paulo Freire como um exemplo de amor, como uma pessoa excepcional. E isso, senhores, quando o próprio Che Guevara anunciou na ONU as suas atrocidades. Paulo Freire sempre desprezou o papel da família na educação dos filhos. Ele era averso a Deus, averso ao Estado e averso à família. Paulo Freire dizia que a família era a opressão, ou seja, oprimia os filhos. Paulo Freire dizia que a educação é para servir à ideologia e à revolução. Palavras e ensinamento do Paulo Freire. Revolução e ideologia, sobretudo, de esquerda. Paulo Freire, senhores, não é essa figura que a esquerda quer fazer com que pensamos que seja um homem culto, inteligente, que contribuiu com a educação. Não. Paulo Freire era o tipo da pior espécie. O arquiteto de toda a maldade contra a educação brasileira. Por causa dos seus ensinamentos, gerações e gerações foram jogadas na estupidez, na ignorância. Se os ensinamentos do Paulo Freire fossem tão bons, o Brasil não estaria na situação em que se encontra no quesito educação, num comparativo com os demais países do mundo. O Brasil é o último, porra. O Brasil está em último lugar no quesito educação. E aqueles que defendem, os esquerdopatas, que defendem Paulo Freire como exemplo a ser seguido, tiveram 30 anos para mostrar a importância dos ensinamentos de Paulo Freire. E ao colocá-las em prática, ao invés de fazer com que a educação avançasse, houve um retrocesso. Um brutal retrocesso. Paulo Freire é o maior culpado da libertinagem que existe nas escolas públicas e particulares. Paulo Freire é o grande responsável, arquiteto de hoje, pelo fato de hoje, as universidades federais ser mais bórneas, verdadeiras cracolândias, onde tudo que se aprende é sexo, droga, coisas que não prestam, desamor à família, desamor à pátria, falta de regras na sociedade. Tudo que nós vemos no campo da educação hoje é graças a esse demônio denominado Paulo Freire. Paulo Freire foi tão perverso para a educação brasileira
como Saddam Hussein foi para o Iraque, Hitler foi para a Alemanha, Pol Pot foi para o Camboja, como Fidel Castro foi para Cuba, ou seja, foi um verdadeiro câncer, exterminou várias gerações. Hoje um pai sonha com o filho ir para a universidade, e ao chegar na universidade, com 3, 4 meses, ele vê o filho dele idiotizado, transformado, drogado, confuso sexualmente, falando coisa com coisa. E aquilo que era um sonho de ver o filho na universidade se transforma em pesadelo, porque ele viu que perdeu o filho para essa ideologia que foi implantada e sustentada pelo Paulo Freire e os seus serviçais. Hoje as universidades federais, a maioria esmagadora, são verdadeiros antros, transformados em diretórios partidários, sobretudo de partidos de esquerda como PSOL, PT, PCdoB, Rede, PDT. É uma verdadeira suruba política, ou suruba de politicagem. Aprender que é bom, nada. E o que se consome com a educação desses jovens é uma coisa absurda. O Brasil é hoje um dos países do mundo que mais se investe na educação e o país que tem o pior resultado no mundo. Isso é extremamente lamentável. A gente está vendo alunos de ensino médio se formando sem saber ler ou escrever. Nós estamos vendo as universidades formando alunos que não sabem ler e escrever, quando sabe ler, não sabe interpretar aquilo que lê. É uma vergonha atacar o ponto mais sensível da nação, que é a educação, e agora querem endeusar esse Paulo Freire. Como eu falei e repito, os asséculos que o defendem Paulo Freire e a sua doutrina, tiveram 30 anos para mostrar o quanto era importante a doutrina desse senhor. E, no entanto, ao invés da educação avançar, ela regrediu. É vergonhoso, é extremamente vergonhoso. Alunos que passam sem saber ler, alunos que agridem professor, alunos que vão para a sala de aula fumar maconha, depredar o patrimônio público. Paulo Freire, homem que tem aversão, que tinha aversão à família, ao Estado, a Deus, a religião. Ele foi para o inferno, foi para os quintos infernos, mas a doutrina dele ficou, está viva, porque existe um bando de imbecil, doutrinados e doutrinantes, levando as ideias que ele criou. Ideias essas que não levam absolutamente nada de positivo. Imbecis que defendem a ideia canalha de um canalha que não trouxe nada de positivo para o Brasil. As universidades hoje é isso que vocês veem. Verdadeiros antros, droga, sexo, balbúrdia, pichação, muita droga. É essa a educação que a gente quer para o nosso país? É essa a educação que nós queremos para os nossos filhos? Será que com essa educação do Paulo Freire, nós vamos ter a sensação que somos uma grande nação e um grande país? Não, está tudo errado. Se a doutrina dele fosse boa, a nossa educação estaria lá no topo, disputando com China, disputando com Japão, disputando com o Canadá, com a Alemanha e outros países de ponta. Mas não, nós estamos perdendo para países pobres da África, nós estamos perdendo para países como Peru, na América do Sul, nós estamos em último, e isso é vergonhoso,
porque só a educação pode salvar um país, só a educação pode fazer uma nação se sentir grande e forte. Aliás, a esquerda do Paulo Freire aposta na ignorância da população, porque ela sabe que um povo ignorante, sem conhecimento, sem cultura, é mais fácil de ser manipulado. Paulo Freire não é um energúmeno tão somente, é um canalha. É um canalha que com a sua doutrina fez muito mal a várias gerações no Brasil no campo da educação. E o mal que esse homem causou ao Brasil vai levar décadas, talvez séculos, para reparar. O estrago foi muito grande. Ao Paulo Freire, que agora está do outro lado, ardendo nos quintos do inferno, eu desejo que por todo o mal que ele fez ao Brasil, por todo o mal que ele fez a diversas gerações no campo da educação, pela idiotização de muitos dos nossos alunos, pela manipulação de muitos dos nossos alunos, pela mentira, pelo mal que ele fez, eu só desejo a Paulo Freire que ele tenha um lugar especial nos quintos dos infernos. Minha amiga, meu amigo, curta, comente e compartilhe esse vídeo. Se inscrevam no meu canal no YouTube, Cabo Elson.